Memes são conhecidos hoje por serem muito divertidos, que variam entre imagens e vídeos. Esses fenômenos culturais vão se espalhando de pessoa para pessoa como conteúdos virais na internet. Embora alguns memes sejam mais conhecidos pela conotação engraçada, nós já tivemos nessa nossa internet muitos memes assustadores, personagens que espalharam medo em todos que ouviam suas histórias. Acompanhe comigo 5 dos maiores memes de terror que já existiram nessa nossa internet. O meme de terror mais popular é sem dúvida essa criatura assustadora que se assemelha a um homem alto com um rosto sem característica e um terno estranho. A história desse suposto ser com o nome de Slenderman teve origem em um concurso de Photoshop ocorrido em 2009, onde as pessoas tinham que criar imagens assustadoras do paranormal. A imagem vencedora foi essa, onde havia algumas crianças com um homem magro e anormalmente alto nas sombras atrás delas. A história que havia sido contada era que essas crianças desapareceram no mesmo dia em que a foto foi tirada. Tanto a imagem como a história se espalharam rapidamente na internet. A partir daí, o mito cresceu, principalmente através de memes e jogos criados com Slenderman. A foto em si foi feita no Photoshop para o concurso, mas a questão que fica é: será que o rapaz que fez a imagem teria visto alguma criatura igual a essa? Semelhante ao Slenderman, Rake apareceu pela primeira vez no meio de várias histórias publicadas por usuários do site 4chan. É também uma criatura humanoide incrivelmente alta com pele pálida, embora os olhos grandes e a boca pequena estejam separados. Muitos afirmam que costumavam haver histórias dessa criatura por volta do século XII. Como Slenderman, The Rake assumiu uma vida própria, com muitas variações e até mesmo um Tumblr dedicado a essa criatura suburbana. Outra figura popular das creepypastas é essa criatura, parecida com um manequim, que teria atacado um médico dentro de um hospital em junho de 1972. Conta a história que uma mulher estranha apareceu no hospital usando roupas brancas manchadas de sangue, mas o que mais chamava a atenção nela é que não parecia humana. A mulher tinha o rosto perfeito, como se fosse uma boneca, mas perfeito sem sobrancelhas, e sua pele era branca, como se estivesse usando muita maquiagem. A surpresa do rosto de boneca dava lugar ao terror ao ver suas enormes presas que escondiam os demais dentes. Ela ainda sangrava muito. De repente, jogou o sangue para fora de sua boca e entrou em colapso. A mulher foi imediatamente levada a um quarto limpo antes de ser sedada, onde ficou totalmente calma e inexpressiva, sem qualquer reação, quando os médicos resolveram chamar as autoridades. Ela não falava nada e ninguém conseguia olhar muito tempo para ela. Havia algo que causava desconforto em sua aparência. Já no segundo dia não foi tão fácil. A mulher já apresentava uma força extrema e lutava com os enfermeiros. Era necessário 2 pessoas para segurá-la. Nesse momento, seu corpo inexplicavelmente se levantou da cama. Seu rosto não tinha expressão nenhuma. De repente, ela sorriu ao olhar para um médico, expressão que ela não havia mostrado até então. Naquele momento, o médico apavorado gritou ao ver os dentes da mulher, longos e com pontas afiadas. Antes que o médico perguntasse "o que diabos é você?", a mulher virou seu pescoço até os ombros para observá-lo, ainda sorrindo. Em meio a um silêncio apavorante, a segurança foi chamada. Porém, à medida que se aproximava do quarto, a mulher avançou, afundando seus dentes na garganta do médico, rasgando sua jugular, causando sua morte por asfixia, enquanto ele se engasgava com seu próprio sangue. A mulher então abaixou-se sobre o corpo do médico, já quando ele estava sem vida, e aproximando-se, falou baixo em seu ouvido: "I am God." A equipe aterrorizada já esperava a morte.
Não se sabe o que aconteceu com a mulher. Nunca mais ninguém viu ou ouviu falar dela. Uma médica que conseguiu sobreviver a chamou de A Expressão. Mais um dos maiores memes virais e assustadores da internet foi Jeff, criado em 2008. Existem muitas variações de como surgiu esse meme, mas aqui irei citar apenas uma origem. Sua creepypasta diz que um ser cujo rosto foi queimado com ácido se esconde em seu armário, de onde diz para as pessoas irem dormir. A suposta história real, no entanto, foi de forma diferente. Uma menina cujo nome era Kate Robinson postou uma foto de si mesma em um site de relacionamentos. Quando percebeu, sua foto estava espalhada no mural de fotos do site 4chan. Depois disso, ela foi incansavelmente humilhada por causa de seu peso até que não aguentou e cometeu suicídio. Em uma nota, o suposto irmão da garota teria postado após o acontecido no site: "Atenção 4chan. Ontem eu encontrei minha irmã no seu quarto chorando muito. Eu lhe perguntei por que ela estava tão para baixo e ela me disse que era por causa dela ser gorda. Eu fiquei furioso, exigindo que ela me contasse quem havia feito isso. Ela me contou que havia postado a sua foto e que um site chamado 4chan.org teria se aproveitado e divertido às suas custas postando alterações fotográficas no Photoshop de sua imagem. Eu estou abismado." Como podemos ver, essa foi uma lenda construída em cima de uma história um tanto inconformável. Essa imagem de um cachorro sorridente também se tornou um meme, cuja história avisa que baixar essa imagem significará dar a sua alma ao cão retratado e demoníaco. Embora as origens da imagem sejam relativamente pouco claras, a história que vem com ela sempre a seguiu desde o início. Supostamente, um estudante universitário estava pesquisando histórias de pessoas morrendo por causa de uma imagem chamada Smiley.dog. Em um dos contos, ele leu sobre uma mulher chamada Mary. Ela teria visto a imagem em um quadro da década de 1990, quando começou a ter convulsões, ansiedade e o desejo incessante de compartilhar a imagem desde então. Embora o aluno tenha inicialmente conseguido que Mary concordasse com uma entrevista, ela ficou brava e tirou sua própria vida. Das várias centenas de pessoas que viram a imagem, apenas o autor permanece vivo. E no final da história, ele compartilha a imagem com a esperança de se livrar do cão demoníaco. E você, qual desses memes já tinha ouvido falar? Até a próxima. Obrigado.